No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco no estúdio, deputado federal Eli Corrêa, filho do DEM de Guarulhos. Bom dia, deputado. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui ao lado de vocês. Obrigado pela presença. Obrigado. E ontem foi o nosso dia dos radialistas. Verdade, dia 21 de setembro. Você sabe que o Lula acabou fazendo uma confusão com isso, né? Todo mundo comemora no dia 21 de setembro o dia do radialista. Até eu mesmo postei, eu acredito que quando a gente fala de radialista, não apenas o locutor, mas todos que envolvem o rádio, a categoria. E o Lula mudou essa data, mudou para o dia 7 de novembro, em homenagem a Ari Barroso. Mas ninguém ainda aderiu, ninguém entendeu direito essa data. Então é comemorado dia 21 de setembro. E dia 25 é o dia do rádio. Aí sim, da invenção do rádio. Eu sabia do dia do rádio e do radialista. Agora eu sabia que o Lula tinha... Mudou para o dia 7 de novembro. Mas ninguém comemora o dia 7 de novembro. E seu pai ainda é o radialista maior audiência do Brasil? Maior audiência do Brasil. É líder de audiência há muitos anos e tem um quadro Que Saudade de Você às 2 horas da tarde, que aí faz bate muitas vezes a própria TV aberta. Então é uma concentração muito grande. Impressionante que ele está no rádio AM, né? Está no rádio AM, um rádio que está sendo estrangulado, apesar da digitalização, da mudança do AM para FM acontecer já. Tem uma frente parlamentar que cuida disso também, eu mesmo que criei. Mas o AM é um rádio ainda sobrevivente. Não, né? Pedro, mas eu acho que o deputado pode até falar melhor que eu. Acho que quem gosta efetivamente de rádio gosta mais do rádio AM. É verdade. O Washington Oliveira é um fã do rádio AM. Né? São pessoas que... Porque o rádio, ele tem aquele mistério, ele tem aquela imaginação, né? Você mexe com... Ontem eu estava discutindo justamente disso com ele, e uma pessoa... É que eu encontrei um deputado do Santa Catarina que ouve ele, do Paraná, através da internet, mas sempre tem aquela imagem. Como é que é o locutor, né? Como é que é a imagem dele? E às vezes você se decepciona muito. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Bom, deputado, quais estão as coisas em Brasília? Essa reforma política não me agradou. Agradou o senhor? Não, também não me agradou. Eu fui a favor do distritão, não é o melhor sistema eleitoral na minha visão. Eu acho que é o distrital misto. Mas o distritão era uma transição. E eu acho que é justo. O deputado mais votado, o vereador mais votado entra. Corrigiria alguns erros que eu acredito que o sistema proporcional faz. Na época do Enéas, por exemplo. O Enéas foi eleito com 1,5 milhão de votos e alguns deputados se elegeram com 200, 300, 400 votos. Faltou o candidato. Se tivesse mais um candidato com um voto, ele seria... Com um voto seria eleito. O próprio efeito Tiririca. Ele elege, é um negócio, ele elege com mais de 1 milhão e deputados com 20, 30 mil votos são eleitos. Então, quem representa mais? O que fez 20 mil votos ou o que fez 120 está fora? E essa distorção vai continuar, né? Vai continuar, mas a gente estava um pouco preocupado em relação ao fim da coligação. Mas a gente jogou agora para 2020, porque se o partido sai sozinho, sem coligação agora, aí cada partido vai eleger 1, 2, 3, é complicado. E o que falta agora é a questão do fundo partidário, é isso? Ou do fundo das campanhas? Exatamente. O fundo foi muito discutido. Agora, a gente tem que deixar claro o seguinte, eu sou a favor do fundo privado, agora com regras, com fiscalização muito efetiva. Mas todo mundo tem que ser fundo público. Aí quando apresenta uma proposta, não que eu concordo, tanto que eu votei contra. Apresenta uma proposta, não, fundo público não. É absurdo. É absurdo. Poxa, então vamos tentar entender qual é o sentimento do brasileiro, né? Uma consulta pública seria interessante. Eu sou a favor de financiamento pela internet, eu acho que nós estamos nesse momento. É interessante. Na verdade, às vezes a gente analisou de uma forma que, às vezes, nada contra também igrejas, candidatos de igrejas, e até associado a traficantes de drogas, seriam beneficiados com isso. Porque de onde vai sair o recurso para você fazer uma campanha? Fica desigual. Então, a igreja que muitas vezes não paga algumas contribuições, vem aquele dinheiro limpinho. Sim. E acaba elegendo o candidato da própria igreja. Fora do tráfico também, né? O deputado, a atual Câmara, ela foi eleita com o modelo atual. O senhor acha que, se vocês estão lá dentro, vocês vão conseguir fazer mudanças significativas? Porque a gente sempre tem falado aqui, por exemplo, é difícil mudar-se as regras que vocês foram eleitos. Sim. Eram umas regras até então atrativas para muitos lá. A gente sabe que tem uns deputados que querem sim mudança, mas a grande maioria quer que fique como está. É verdade. A gente sabe que a Constituição não permite, mas isso não deveria vir de fora, acontecer um movimento de fora para dentro. Mas eu vou falar uma coisa, Rodrigo. Sabe qual o movimento principal? É o voto do eleitor. Quando reclamam, poxa, o país está nessa lama, porque os políticos... Sim, mas foram eleitos
sabe? Não foi uma imposição do deputado estar ali, não. Então, a população precisa ter esse esclarecimento, precisa conhecer exatamente com quem está votando e fiscalizar. Eu já falei muitas vezes, no meu mandato mesmo, dificilmente um eleitor me pergunta sobre projetos, não fiscaliza. É uma cultura brasileira. E o que acontece? Fica fácil para aquele político que tem a má intenção de continuar se perpetuando no poder sempre. Agora, deputado Eli Corrêa, estou preocupado com o fim do horário eleitoral. Se isso acontecer, eu acho que vai ser uma chuva de votos em branco. Sim, mas a gente não pode esquecer, primeiro, que às vezes a pessoa vai ter que votar de qualquer jeito. Ah, 50% votou em branco. Tudo bem, diminui a sua margem, mas você vai continuar a ser eleito. Então também acaba não sentindo essa reação Mas positiva. eu sei, por exemplo, na eleição paulistana, eu senti falta dos candidatos a vereador na televisão. Eles só apareciam o executivo. Prefeito, exato. Então, eu acho que é um receio que a Câmara Federal deveria ter. Com certeza. O que eu acredito, Pedro, é essa consciência, sabe? A população sabe quem trabalha, sabe quem representa efetivamente. Então, eu não vejo... eu sinto lá em Brasília, a preocupação é grande, foi um mandato, poxa, pesado. Você caça um presidente, mantém um presidente, tem reforma daqui, reforma dali, o país em crise. Então, eles estão com muito medo. Agora, quem faz um trabalho efetivo, diário, não há o que temer. Eu, relativamente, sim, eu fico tranquilo. Eu tenho minha resposta dada todo dia, eu tenho uma fiscalização muito boa lá em Brasília, as emendas, estou indo muito para o interior, e mandando muitas emendas, principalmente para a área da saúde, que está sendo muito bem recebida. Então, e ali existe um vácuo. Eu fui no fim de semana passado. Um vácuo. O político que tem algum tipo de problema, ou então não está bem visto, ele tirou o pé. Não está ao lado do povo. Ao contrário, eu não, já estou diretamente com o povo. Eu tenho uma pergunta aqui do Jefferson, do Jardim Malvinas. O senhor tem algum projeto para a região lá? Eu vou emendar aquela questão da ponte do Baquirivu lá. Sim. Como é que ficou? É uma luta, mas eu sinto que, parece uma coisa, mas eu não sinto a boa vontade da própria prefeitura, junto com a Gru Airport, de aquilo avançar. Nós temos a frente parlamentar, que a gente discute semanalmente, mas a gente se esbarra de uma forma muito grande aqui da falta de vontade do poder público municipal e principalmente da Gru Airport. Resumindo, eles não querem realmente... Não há vontade de resolver. Não há vontade, mas nós vamos ficar pressionando. O Wellington Bela Vista pergunta se o senhor tem algum projeto na área de cultura. Olha, o que faz muito na área da cultura é turbinando no lado de emendas. Mas falando até de cultura, uma coisa interessante que nós criamos aqui em Guarulhos, na rua Arturo Fogoso Nieves, quem quiser conhecer, é o QG Jovem Atitude. Foi fantástico, nós estamos com uma casa com 4 andares, onde trabalhamos tudo e completamente ao lado da cultura, dança, cursinho pré-vestibular, tudo gratuito para a população de Guarulhos. Abrimos recentemente, há mais ou menos um mês e pouquinho, e está sendo sucesso, Pedro. Fantásticos jovens, como se estão engajados nessa história. Então, eles estão fazendo pizza à noite para arrecadar recursos para sustentar o QG Atitude Jovem. Então, aula de capoeira, palestras, está sendo fantástico. E ali é um ambiente muito legal. Então o jovem ele expressa a liberdade ali, através das suas ideias, do brainstorm sobre política, fantástico. Eu acho que esse é o grande ponto da cultura aqui para Guarulhos. Uma grande novidade, e estão todos convidados. Eu voltava à questão nacional, deputado. O Congresso está para receber mais uma denúncia contra o presidente Temer. Sim. Na primeira ele foi absolvido. Como o senhor está vendo o clima agora? Claro que enfraqueceu bastante, depois da atrapalhada do próprio Janot. O Janot, ele realmente, as flechadas, uma delas acertou no pé dele. Então, chega fraca essa denúncia, mas é claro que a gente vai ter que analisar. Eu mesmo não conheço ainda a denúncia, chegou, se não me engano, hoje ou ontem na Câmara Federal. Quero analisar e vou, juntamente com o meu próprio partido, dar um encaminhamento para isso. Deputado Eli, por favor, me explique essa manchete que eu não entendi. O Rodrigo Maia, seu colega de partido, fala em facada nas costas. Na verdade, o que aconteceu? O Democratas está se ressurgindo. Eu acho que quinta-feira que vem terá uma reunião da executiva onde iremos direcionar alguns caminhos, e vai ser muito importante porque até o nome do próprio partido pode ser mudado.
Uns falam MUD, outros falam centro, talvez pode ser frente democrática, mas isso vai ser discutido lá na frente. Mas o que importa... MUD lembra mudo, hein? Não, em inglês, MUD é lama, também não é muito legal, entendeu? Mas você sabe, pior ainda. Mas o partido, uma coisa é inegável, cresceu bastante. Temos o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está fazendo um belíssimo trabalho. Temos um ministro da Educação, que por mais que o governo esteja fraco, ele é o que se destaca nesse momento. O Mendonça Filho, um trabalho excelente. Então o partido está crescendo. E isso desperta interesse, principalmente de alguns partidos, como o PSB. O partido PSB é um partido que está se estrangulando e muitos estão já se encaminhando e indo embora. E nós conversamos com alguns parlamentares, ministros, que têm o desejo de democratas. Mas o que aconteceu? O PMDB, vendo essa movimentação e vendo a ameaça de ter um partido forte como o Democratas, começou a trabalhar de uma outra forma, assediando essas pessoas que estão no governo. Então a gente sente uma facada nas costas, mas o PMDB que se cuide, porque nós estamos grandes, nós temos uma ideologia muito clara e uma fidelidade ao governo. É essa fidelidade que eles não podem brincar, então é mais ou menos por aí. A janela acontece agora ou só o ano que vem? O ano que vem, acredito, só em abril. Abril do ano que vem. Está longe, hein? Está longe, está longe. Deputado, você não é o presidente estadual do DEM, mas acho que você pode me responder essa pergunta. O ACM Neto, um dos principais prefeitos do Brasil, hoje já declarou que é Dória para presidente. Sim. Como você acha que o DEM deve se posicionar aqui em São Paulo? E qual é a sua posição, Na verdade, assim, a gente fala que em briga de tucano, democratas não pia, né? Não, eu acho que assim, cada um tem um lado um pouco... se identifica um pouco mais com cada candidato. Eu respeito muito o governador, mas respeito também muito o Dória. O Dória é um amigo, o Dória, eu acho que até pelo lado da comunicação, a gente tem uma facilidade muito grande. Mas estamos abertos a um apoio, independente se seja Dória ou Alckmin. A minha posição é assim, eles se entendem e a gente conversa depois. O Paulo Rogério quer que o senhor fale sobre o Run Kids. É um evento, não é isso? Um evento muito interessante. Foi até divulgado, meu pai divulgou esse evento. O Run Kids é uma corrida que acontecerá aqui em Guarulhos, no Pátio Guarulhos. De crianças. De crianças com síndrome de Down. Então, vai ser uma corrida curta, de 100, 200, 300 metros, não sei exatamente aqui. Mas vai acontecer no dia 8 de outubro. Uma simbólica, né? Uma simbólica. Mas para despertar toda essa consciência da criança que precisa de um tratamento especial, mas ela é igual a nós, então vai ser muito interessante. A Run Kids, todos estão convidados também. Antônio Luiz do Vale, ele é conselheiro de saúde, quer saber se o senhor tem alguma emenda para a área de saúde em Guarulhos. Enviei várias emendas. Você sabe que isso é uma boa pergunta, porque eu sempre fui muito aberto aqui em Guarulhos, fui o deputado que mais enviou emendas na história. Mas você percebe mesmo um lado político ultrapassado que o governo municipal adota. Ninguém, volta a dizer, ninguém foi me procurar pedir emendas. Já que não precisa a cidade, eu acho que talvez a própria saúde vá muito bem, sendo bem irônico, porque falta até S agora em postos de saúde, Guarulhos, eles ignoram completamente o meu mandato. Não que eu queira também, mas o que eu faço? Já que Guarulhos então não precisa, eu destino para as outras regiões. Eu vejo todos os municípios, Pedro, crescendo. Dessa mudança que houve do ano passado para cá, poxa, eu já falei da grande São Paulo aqui, Santo André, São Bernardo, Mauá, tudo decolando. Aqui não. Aqui eu acho que esse voa-gru, ele é uma ave que não decola. Por quê? Porque parece uma torre de Babel essa cidade. O secretário que não se fala com o vereador, que tem intriga com o outro, e a cidade está travada, a cidade está parada. Vocês estavam falando agora há pouco do próprio passe livre. É uma promessa de campanha. É uma promessa de campanha. Aliás, eu tenho um projeto de lei onde se o prefeito não cumprir, prefeito, governador, presidente, a promessa de campanha, ele se torna inelegível. Agora, quantos jovens chegaram para mim na época da campanha e falaram assim: Eli, você vai instituir o passe livre? Eu falei, não tem condições. A cidade não comporta o passe livre porque o sistema está quebrado. Então eu vou para o outro candidato. Foi o candidato do prefeito. Então eu quero deixar claro que isso é uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade. É igual o IPTU. O Dória não prometeu congelar o IPTU. 2018 vai ser congelado o IPTU. Aqui foi prometido congelamento do IPTU. Vai ser congelado? Não vai. A cidade não vai congelar o IPTU. Então isso é uma enganação com o eleitor. Eu tenho esse projeto que deixa muito claro, tem que ser cumprido.
Nós vamos aguardar, mas eu não acredito. Não acredito para essa bagunça que é, eu já falei, parece realmente uma torre de Babel. Ninguém fala, ninguém se entende aqui. Agora, eu conversei com 2 vereadores, o Gilvan, que é secretário de Segurança, e o Romildo esteve aqui ontem, e disse que o senhor enviou verba para a área de segurança. Sim, essa verba... mais verba, mais 1 milhão. Pedro, eu faço a minha parte. Agora, cabe eles terem um projeto adequado também, onde se adeque e tenham profissionais competentes para que esse projeto ande, para que essa emenda vá para frente. Senão, vão perder essa emenda. Aqui o Eliel perguntando emenda para a segurança pública, já respondeu, já mandou. O senhor tem algum projeto sobre guarda municipal? Não, GCM? Não, né? Não é a sua... Um projeto específico, não. Eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela GCM, tanto que, volto a dizer, as emendas que eu mandei aqui para a área de segurança são imensas. Mas, Pedro, o que eu digo, às vezes não é só apenas emendas que se vive o próprio deputado. Existem programas. Quando eu falo do bate-cabeça que tem nessa prefeitura, o próprio prefeito ele não consegue identificar quem é o deputado dele, ou então quem é aquele que vai representar. Às vezes ele vai num ministério com um deputado, aí volta no mesmo ministério com outro deputado, o próprio ministro fica confuso, poxa, quem é que está defendendo? E às vezes existem programas que abrem, e é por isso que é importante ter uma pessoa que conheça o sistema lá em Brasília. O programa às vezes abre terça-feira e fecha sexta-feira. O consórcio de São Bernardo tem um escritório lá pronto, atento, está conseguindo programas independentes de emendas. Guarulhos não. Guarulhos deixa tocar. E aí, uma tristeza. Pelo que eu sei, o Guto esteve em Brasília com o Jorge Tadeu. Alex Manente. Mas fica zanzando para outros deputados também ali. Agora, um detalhe é que, assim, essa impressão que a gente acaba não tendo, que eu vivi aqui em Guarulhos, a gente sabe que Guarulhos não mudou nada, em algumas áreas retrocedendo demais, até na área da educação. Eu estou recebendo reclamações atrás de reclamações da própria merenda escolar. Gente, é triste, é muito triste. Alô, secretário da Educação, alô, vice-prefeito, ou co-prefeito, como é que chamam? Gente, não chamam mais. Não chamam mais? Depois a gente vai olhar o crachá, que eu acho tão bonitinho, todo mundo andando de crachá pela cidade. Rapaz, tem lugar que se passa, você está na repartição pública. Exatamente, e até em bares, é interessante isso, né? Todo mundo de crachá. Mas as crianças estão, as professoras estão levando de casa açúcar, levando às vezes bolacha de maisena para misturar no leite. Eu vi fotos de maçã sendo dividida para criança. Gente, a gente não podemos brincar com a alimentação dessas crianças, que muitas vezes nas áreas mais carentes é a única alimentação que ela faz no dia. Então, é muito sério. Então, aquilo que eu sempre bati, cadê a sensibilidade? Cadê a sensibilidade? Todo mundo manda na cidade, todo mundo quer aparecer na cidade, preocupado com a eleição do ano que vem, quem vai ser deputado, quem o prefeito vai apoiar. Gente, vamos primeiro pensar na população de Guarulhos. A população está sofrendo, não está fácil, não melhorou absolutamente nada, e eu fico indignado como deputado da região. Peraí, Rodrigo, você entrevistou o Jorge Tadeu, ele disse que tem um relacionamento cordial com o Edi Correia. O senhor confirma isso? Olha, eu já disse antes, o Jorge é do meu partido. Eu sempre, você pode perguntar para ele, eu sempre fui uma pessoa muito educada. E tudo que envolve Guarulhos, eu não entro em brigas pessoais, aliás, eu não tenho uma briga pessoal com ele. São divergências ideológicas ou divergências de trabalho. Ele trabalha com a própria igreja, se aproximou muito agora do prefeito, e eu tenho o meu trabalho aqui mais quietinho. Então eu respeito o Jorge. Okay. Eu só queria confirmar então, deputado, verbas existem, só precisa ser procurado. Claro. Na verdade, não procurado. Eu acho que assim, a eleição acabou. A eleição acabou, apesar de manter esse lado, sabe, tenso. Não tem um lado tenso não, eu estou à disposição da cidade. Poxa, aproveitem o deputado Eli Correia Filho. Então, estou à disposição para abrir portas aonde quiser no ministério, para a gente mandar mais emendas para a cidade. Agora, enquanto não me procuram, não está precisando. Então, tudo bem. Então, vou para outras cidades. São Bernardo recebeu 3.600.000 para a área da infraestrutura. Eu cedi para São Bernardo. Podia ter cedido para Guarulhos. O que o senhor achou da mudança do poupa-tempo em Guarulhos? Eu acho que são interesses ali. Eu não consigo enxergar. A população está reclamando demais. Eu não vejo nada de especial. Eu acho que só dificultou um pouco mais uma área onde o poupa-tempo já era conhecido, a população já sabia. Não vejo nenhuma mudança significativa, não. Ok. Fala, Rodrigo. Não, eu só queria essa questão. Eu fui muito crítico em relação à mudança do poupa-tempo, mas curiosamente há 10 dias atrás eu fui lá e fui
bem atendido, foi rápido. Governo do Estado. Com relação à questão de estacionamento, realmente complica um pouco. As linhas de ônibus, apesar de serem muitas que atendem ao shopping, não são suficientes para os usuários do Poupa Tempo. Mas parece que o serviço está caminhando. Esperamos que seja positivo lá na frente. Eu lembrei de uma questão importante. O vereador Jesus do DEM, mais uma vez, está cotado para ser secretário de Meio Ambiente. Qual é a posição do senhor como presidente municipal do DEM? Olha, deixar bem claro que isso aconteceu com o Paulo Sérgio. Existe uma resolução do próprio partido onde fala que nós não vamos integrar o governo atual. Ponto. Isso foi feito em dezembro de 2016. Uma reunião da nossa executiva municipal, deliberamos isso. A partir do momento que um membro do partido queira ingressar, como o Paulo Sérgio, que acabou ingressando no governo, nós estamos abertos a reclamações, vamos dizer assim, dos próprios filiados ao partido. Eu recebi essa reclamação de um filiado e eu tive que abrir um processo de ética e que gerou a cassação do Paulo Sérgio. Então o Jesus é uma pessoa que eu confio bastante, uma pessoa capaz. O Jesus é uma pessoa fiel e sabe da posição do partido. Então eu acho que o convite ele recebe, mas ele sabe que pode ter consequências se caso prosseguir com isso. E essas consequências podem ser expulsão. Sim, mas não vai acontecer isso não. Não vai acontecer o quê? A nomeação dele? A nomeação dele. Vamos lá, Jerry, é isso, produção? Jerry, da linha Adriana, sobre o acesso da rodovia Fernão Dias, próximo ao Jardim Palmira, todos os dias o trânsito é intenso. Precisa regularizar, é verdade, porque aquele acesso é irregular, não é oficial. Ela pergunta, ou ele pergunta, não sei, o senhor pode fazer uma tentativa de regularizar? Posso tentar fazer uma tentativa, eu acho que a gente pode ter um diálogo também com o próprio secretário dos transportes, que é o Locanto. Eu acredito que se a gente conseguir sensibilizar e mostrar a realidade, eu acho que unindo as forças a gente consegue trazer resultados. Bom, o Antônio Luiz Vale fala novamente da dívida. Eu vou pegar metade dessa dívida da Prefeitura de Guarulhos é em relação ao SAAI, né? Isso. 4 bilhões, é isso? Exato. Qual a sua visão, deputado, sobre essa dívida do SAAI com a Sabesp? Então, eu tive a oportunidade de ver até uma entrevista do próprio Almeida, aqui se não me engano, Sim. dizendo que é uma dívida muito questionável. A partir do momento que você assume a dívida, você vai ter que pagar essa dívida. E parece que a Prefeitura assumiu essa dívida. Então isso era questionado ano a ano, se é exatamente isso, de que forma que é. Eu acho que prejudica demais. Agora, falando do SAAI, eu também recebo muitas reclamações, que o rodízio está cada vez mais intenso em algumas regiões mais carentes. Tem bairros que estão 3 dias sem água. Sabe, uma questão que tem que ser resolvida para ontem. Não esperar, com todo respeito, o próximo governador assumir de um período apenas para tentar alguma negociação. Isso é urgente, isso teria que ser prioridade desde o primeiro dia do governo. Então, eu questiono muito. E acho que o SAAI, de uma vez por todas, precisa despolitizar. Não adianta você colocar uma pessoa política ali. Tem que ser um técnico bom da área para que resolva esse problema definitivamente. Agora surge uma discussão. Vale a pena manter o SAAI ou repassa para a Sabesp? Então, depende de que acordo que você fará. Eu acredito que essa habilidade a própria Prefeitura deveria ter, com técnicos avaliando e sabendo efetivamente o que o SAAI representa para a cidade. Eu vejo que avança e retrocede, avança e retrocede. Talvez não há um interesse político. Rodrigo? Por mim, finalizado. Obrigado, deputado Eli Correia. Ô Pedro, obrigado mais uma vez, obrigado Rodrigo, queria deixar um abraço a todos aqui, dizendo mais uma vez que estou à disposição. Sou um deputado de Guarulhos, que representa toda São Paulo, a cidade de São Paulo, a cidade do Grande ABC e o interior. Estou à disposição aqui para poder ajudar, apenas isso. Só para concluir, então, se o vereador Jesus for nomeado secretário, vai ser expulso do partido? O vereador Jesus não vai ser nomeado. Então tá bom, obrigado, Eli. Obrigado, um abraço. Vamos no intervalo, 7h50.